Galera, qualquer coisa, se vocês forem perguntar no chat, eu não vou ficar observando o chat, tá certo? Então, abre o microfone e tira a dúvida real, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui. O conteúdo que a gente vai estudar hoje é chamado de termodinâmica, tá certo? Então, a gente vai estudar, galera, simplesmente o que o calor, certo, consegue fazer em relação ao movimento. Então, a gente vai estudar na parte de hoje uma coisa bastante interessante, que é algo que ajudou muito a acontecer um fato histórico na humanidade, que é chamada Revolução Industrial. Se não fosse só... Peraí, gente. Se não fosse... Pronto, qualquer coisa assim, um cantor aí, é porque meu filho está cantando. Então, vamos lá. A Revolução Industrial, ela não teria acontecido se não tivesse um fator importante, que foi o estudo do calor. Então, os físicos naquela época foram os caras que ajudaram a que a máquina a vapor começasse a fazer o serviço, o trabalho do homem. Então, tem esse fato histórico muito importante ligado na história aos cientistas da época, tá certo? Os caras conseguiram aproveitar o calor para que realizasse trabalho. Lembrando que trabalho está relacionado à aplicação de uma força e a um deslocamento, tá certo? Então, vamos lá. Não esqueçam que vocês podem perguntar a qualquer momento, tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, fogo aqui embaixo, certo? Aí a gente tem água aqui, aí, ó, o calor aqui, né, vai ser cedido para a água vai aumentar a temperatura, e o vapor de água, galera, vai passar aqui por dentro, ó, e vai entrar nessa bolinha, fazendo com que essa bolinha gire. Ou seja, o calor ele foi aproveitado, tá certo? O calor ele foi aproveitado para que a bolinha, para que essa esfera, esse globo começasse a girar, tá certo? Imagine, eu tenho uma situação em que eu posso girar, por exemplo, os pneus de uma locomotiva, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aí a nossa primeira figurinha, que tem como, né, vocês ficarem observando em relação a isso aí. E aí eu tenho o calor sendo aproveitado. Então vamos lá. A gente vai estudar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos lá. O que é que diz aqui? Termodinâmica é a ciência que trata das trocas de energia entre um sistema e o meio externo. Então, o que é que ela vai discutir? O calor e o trabalho. O calor cedido na explosão aqui dentro desse cilindro aqui. E o trabalho, se você for notar, esse êmbolo aqui, ele vai subir e descer. Para ele subir, alguém teve que aplicar uma força. E, consequentemente, esse cilindro aqui, ele se deslocou da parte inferior para a parte superior, fazendo com que a rodinha girasse. Isso aqui, galera, é o princípio fundamental das máquinas térmicas, da máquina a vapor, certo? Elas começaram a ser estudadas nessa situação, tá bom? A gente vai também estudar as características do sistema, ou seja, quando o sistema não consegue trocar calor, quando o sistema não consegue realizar trabalho e quando o sistema não consegue aumentar ou diminuir sua temperatura, tá bom? E aí a gente vai também ver a questão dos fluidos termodinâmicos, tá certo? O que seria esse fluido? Por exemplo, o álcool, a gasolina, o óleo diesel. Então, a gente vai estudar também o que acontece lá no motor, né, desses automóveis, tá bom? Então, vamos lá. Pronto.
Gente, o trabalho aí tanto vai aparecer essa letrinha W, como ela pode aparecer uma letra grega chamada tau, certo? Vai ver um T, tá ok? Mas de cara, galera, não vá se prender o que a gente vai colocar aqui não, tá certo? A abertura da conta não, tá ok? Então, o que eu quero de vocês aqui, galera? Prestem bastante atenção. Aqui eu tenho um êmbolo, como se fosse aquele êmbolo da injeção, né? Lá na injeção você não tem? A enfermeira, ela, né, para aspirar o líquido, né, ela puxa o êmbolo, e aí ela aplica a injeção na pessoa e ela empurra aquele êmbolo. O fato dela aspirar o líquido e depois, né, inserir o líquido na pessoa, ela está realizando um fator físico que a gente chama de trabalho. É tanto que, ó, esse êmbolo aqui, ele vai poder sair desse ponto para esse ponto aqui, tá certo? Então, ele vai se deslocar. Mas para ele sair de um ponto para outro, alguma coisa teve que acontecer para que ele venha se deslocar. Ou seja, houve um deslocamento, houve uma mudança de altura. Tá bom? Pronto. Lá na física, a gente tem que trabalho, lá no primeiro ano, trabalho, força, vezes o deslocamento. Também temos que pressão é força dividido pela área. Então, fazendo uma operação bem simples aqui, eu posso dizer que força é pressão vezes a área e substituir aqui, ó. Tá ok? Eu estou só abrindo a conta para vocês, mas eu não vou cobrar essa abertura de conta, tá bom? Quem é força? É pressão vezes área. Pressão vezes área vezes o deslocamento. Beleza? E a gente sabe também que a variação do volume num cilindro, a área da base do cilindro, ela continua a mesma. O que vai mudar é o quê? É somente a altura. O que muda é apenas a altura. Eu vou logo lá para adiante, para a gente não se embananar aqui e dizer assim, ah, Bandeira, não entendi. Então, vamos lá. Quando é que vai acontecer trabalho em um gás? O trabalho ele vai acontecer, galera, desde que tenha a variação de volume. Eu vou dar destaque nisso aqui. Porque quando tiver variação de volume, é sinal, galera, que o êmbolo subiu ou desceu. Concorda? Negócio chato aqui. Concorda, gente? Que para ver variação do volume, esse êmbolo aqui, ele vai ter que subir ou que descer. Vamos pegar lá na menina lá que está aplicando as vacinas, né? Está aplicando as vacinas. Quando ela insere no braço, o que acontece? Ela empurra o êmbolo. Quando ela empurra o êmbolo, vai haver uma variação de volume. Você tinha um volume de vacina, e ela vai empurrando e vai terminar o volume zero. Então, como houve o deslocamento lá daquele êmbolo, houve o que nós chamamos de trabalho. Beleza? Então, toda vida quando tiver, não esqueça, toda vida quando tiver... Deixa eu fechar a porta aqui que eu estou sem condições de dar. Oi, Kelly. Pronto, olha. Toda vida que tiver variação de volume é porque tem trabalho. Tá bom? Toda vida. Não esqueça disso, não. Houve mudança de volume, houve trabalho. Então, se peguem nisso. Essas coisas aqui que eu coloquei aqui, para a gente não vai interessar muito, não. Seria interessante saber e tal, beleza. Mas, ok? Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. De forma bem simples, ó. Se o volume aumenta, note que a setinha está para cima, não tá? Se o volume aumenta, o trabalho vai ser positivo. E a gente diz que quem realizou foi o gás, tá certo? Se o volume aumentar, o trabalho é positivo. E se o trabalho for positivo, é realizado pelo gás. No caso, se o volume diminuir, o trabalho ele vai ser negativo. E se o trabalho for negativo, é porque ele foi realizado sobre o gás. Então, prestem bastante. O trabalho é realizado pelo gás. O outro, o trabalho é realizado sobre o gás. Vamos lá de novo. Se o volume aumentar, trabalho positivo, realizado pelo gás. Se o volume diminuir,
trabalho negativo realizado sobre o gás. Ficou entendida essa parte, gente, do trabalho? Quando é que acontece trabalho? Quando tiver variação de volume. Beleza? Como é que eu posso calcular o trabalho? Pressão vezes variação de volume. Tá aí a equaçãozinha. Se o volume aumenta, trabalho positivo realizado pelo gás. Se o volume diminui, trabalho negativo realizado sobre o gás. Beleza? Tranquilo? Eu acho que eu posso parar a gravação, porque já estão saindo da aula. O negócio de dar aula gravada, né, gente? Acho que melhor dar a aula mesmo e acabou-se. Então, vamos lá. O que acontece? Galera, alguma dúvida no trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás? Alguma dúvida no trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás? Me digam agora. Pode falar tranquilo, viu? Tudo tranquilo, Pedro. Deu para entender legal. Deu para entender, Vitor? Deu. Não tem muito segredo aqui, não. Certo? Pelo gás, sobre o gás. É só isso aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui alterar um negócio aqui. Só um momento. Não é aqui. Então, vamos lá. Se o volume aumentar, se o volume aumentar, o trabalho é positivo. Pronto, acho que assim fica mais legal. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu passar para lá. Pronto. Outro detalhe, galera, que a gente não pode esquecer é a questão do gráfico. O meu gráfico é da pressão em função do volume. Ok? Bom, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, se vocês aí estão. Observem que o gráfico tem uma orientação. Ó. Tá vendo a setinha aqui? Ó? A minha primeira pergunta é, para esse gráfico aí, eu vou até aumentar a setinha aqui. O volume aumentou ou diminuiu? O que vocês acham? O volume aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? Tenho medo, não. Ou diga assim, eu não sei, Bandeira. Aumentou? Não sei, Bandeira. Aumentou? Beleza. Alguém tá Eu acho dizendo... que não aumentou, não. Que ainda ficou a mesma coisa. Pronto. Eu tô com quem disse que tinha aumentado. Quem foi que disse? Eu, Cauã. Olha só, gente. Olha só. Um dos maiores coisas que a gente tem na prova do Enem é não saber ler gráfico. Toda vida, quando você pegar um gráfico, você vai olhar os eixos. O meu gráfico é da pressão em função do volume. Certo? Observem que o volume está no eixo X. Ó. Aí o volume era aqui e passou para cá. É como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o volume aumentou. Se essa seta tivesse virado para cá, fazer seta. Se essa seta fosse virada para cá, o volume teria diminuído. Então, observem que o volume passou de 1 para onde? Para 4. Se o volume aumentou, o trabalho é positivo ou negativo?
Se o volume aumentou, o trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. O trabalho é positivo, é realizado pelo gás ou sobre o gás? Pelo gás. Pelo Pelo gás. Agora vamos de novo, outra situação. Estou colocando essas situações aqui que são bem importantes. Se o gás vai de B para A, o volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. O trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Realizado pelo gás ou sobre o gás? Sobre o gás. Sobre o gás. Se vocês conseguirem ver isso aí, em questões de gráficos, vocês vão eliminar cerca de 50 a 70% dos quesitos. A minha outra pergunta, a pressão, ela aumentou, diminuiu ou ficou constante? Aumentou? Não, diminuiu. Observe direitinho. Tá Ela constante. ficou constante. Ficou constante. Aí você pode dizer, Bandeira, não entendi porque ficou constante. Eu vou colocar um número aqui qualquer. 10. Aí eu olho aqui, ó. No ponto A, aí quanto era a pressão? Aí eu vou para o gráfico da pressão. 10. No ponto B, quanto era a pressão? Aí eu vou lá para o gráfico da pressão. 10. A pressão variou? Não. Então, se a pressão não variou, é porque ela é o quê? Constante. Tudo bem? Entenderam a leitura? Aí agora a gente vai para isso aqui. O que isso está dizendo aqui? Ó? Que o trabalho é numericamente igual à área da figura. Então, vamos supor que numa prova, o professor dê lá o gráfico da pressão em função do volume e ele pede para você dar o trabalho. Então, é só você calcular a área disso aqui, desse retângulo aí. Só a gente calcular a área disso aqui. Se você calcular a área disso aqui, você vai ter o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. No caso, seria um retângulo. Base vezes altura. Certo, gente? Galera, se tiver um gráfico da pressão em função do volume, a área desse gráfico me dá o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Não tem segredo. Ficou entendida essa parte? Sim. Ficou mesmo. Eu vou passar, tá bom? As unidades no Sistema Internacional de Pressão é o Newton por metro quadrado ou Pascal. O volume, metro cúbico. O trabalho, o Joule. Mas é importante que vocês saibam que um ATM é equivalente a 1 vezes 10. Eu não vou considerar a vírgula, tá bom, gente? 1 vezes 10 a quinta Pascal. E que 1.000 litros tem 1 metro cúbico, ou 1 litro tem 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Eu vou só dar uma ideia para vocês. Isso aí, gente, já ajudou muita gente a resolver questões bem simples. Tá certo? Quando falarem para vocês 1 metro cúbico, é porque tem 1.000 litros. Tá certo? 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. É importante que vocês saibam dessas situações aí. Tá bom? Vamos lá fazer esse exemplo aqui. Posso começar? Prestem bastante atenção. Ó. Diz assim. Num processo, a pressão constante de 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, um gás aumenta o seu volume. Olha aí, gente. Se o gás aumenta o seu volume, o trabalho vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo. De 9 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 14 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos.
O trabalho realizado pelo gás em joule é de quanto? Então, vou lá. Vamos lá devagarzinho. Trabalho é igual a pressão multiplicado pela variação do volume. Trabalho vai ser igual. Quanto vale a pressão? 1 vezes 10 elevado à quinta, 5 feio, multiplicado pela variação do volume. Gente, aí eu vou dar uma pausazinha aqui, ó. Pedro, como é que eu calculo a variação do volume? Volume final menos o volume inicial. Variação do volume. Quem é o volume final? 14 vezes 10 a menos 6 menos o inicial. 9 vezes 10 a menos 6. Galera, eu posso subtrair sim ou não? Galera, eu posso subtrair sim ou não? Galera, eu posso subtrair Acho sim que ou sim, não? Rodrigo. Por quê? Porque eu acho que, de acordo com os sinais, dá sim para subtrair. Eu só posso subtrair porque os expoentes são iguais. Se os expoentes não fossem iguais, eu teria que andar ele com notação científica, com a vírgula, para que eles fiquem iguais. Multiplicar, poderia multiplicar tranquilamente, mas somar ou subtrair só se as potências forem iguais. Então, 14 menos 9 vai dar 5. E aí eu conservo. 5 vezes 10 a menos 6. Tá ok? Então, aprendam isso. Metros cúbicos. Aí agora eu vou jogar lá dentro. Ó. 5 vezes 10 a menos 6. Trabalho. 1 multiplicado por 5 dá 5. Aí aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Quem lembra, gente? Multiplicação de potência de mesma base. Quem lembra? Hein? Quem lembra? Multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Eu estou super tranquilo, viu? Multiplicação de potência de mesma base. O que é que faz? O que é que faz? Conserva a base. Vou achar graça, viu? E somam-se os expoentes. 5 com menos 6 é menos 1. Se fosse vocês, eu estava estudando feito o Dedéu, viu, gente? Para o retorno das aulas. Então, vamos lá. Esse 10 a menos 1, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou mandar uma casa decimal para a esquerda. Então, vai ficar 0,5 joules. Qual é a letra correta? É a letra A. E aí? Alguma dúvida? Não. Eu tenho. Vocês sabem realmente matemática? Multiplicação, divisão de potência de mesma base, essas coisas? Porque se vocês não souberem, porque quando a gente voltar presencial, galera, vai ser um bocado de coisa feia de nota, viu? Porque eu sei que vocês estão, a boa parte, né? Tirando 10, tirando 9, tirando 8. Eu sei como. Viu?
Não precisam vocês achar que estão me enganando, não. Tá certo? Vocês podem estar enganando a coordenadora, pedagógica da escola, vocês podem achar que... A mim, nem um pouco. Esse aqui foi o que vai ser o cálculo que fez. Pronto. Então, galera, trabalho fechado, tá ok? Vamos agora para a energia interna de um gás. Energia interna de um gás. Como vocês eram para ter visto gases, tá certo? Vai ser meio melindroso aqui. Então, vamos lá. Quando falar em energia interna de um gás, galera, só depende da temperatura na escala Kelvin. Então, não esqueça. Energia interna só depende da temperatura absoluta. Ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que eu posso calcular a energia interna de um gás? Aqui ela. 3 meios de nRT. Isso aqui é para estar decorado. N é o número de mols, R é a constante dos gases, e esse T maiúsculo é para vocês lembrarem que a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Como é que transforma de Celsius para Kelvin, hein, gente? Vocês lembram? Vocês lembram, gente? Vocês lembram, gente? Vocês lembram, pessoal? Tem um pessoal falando no chat, Pedro. Eu disse que eu não ia olhar o chat. Aí vai botar uma mensagem no chat. Mas vamos olhar. Cadê o chat? Aí tô vendo. Não, e agora? Cadê o chat? Não, estamos sem professor. Eita, Ana. Mas Juan, isso aqui é do primeiro ano, viu? Não é do segundo, não. Essas matemáticazinhas básicas de potência do nono ano. Certo? Galera, como é que transforma Celsius em Kelvin? Aí vocês tiveram um professor no primeiro bimestre que foi eu. Tá vendo como vocês não se enganam? Ou, tá vendo como vocês não se enganam? Como é que transforma Celsius em Kelvin? Eu tô doido que as aulas comecem presencialmente. Eu acho que é assim. C é igual a F menos 32. É assim? Não. Aí é Fahrenheit. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. É porque eu tô tentando me lembrar, porque faz tempo. Aham. Vai, 10 anos. É que eu esqueço, pô. Boa. Perdoado. Mas eu cheguei perto. Muito perto. E aí? Eu não me lembro se é K igual a C menos 273, Pedro? Celsius é igual a Kelvin menos 273. Isso, é assim, não? É assim. Celsius é igual a Kelvin menos 273. Vocês podem encontrar também assim. Kelvin é igual a Celsius mais 273. 48 alunos, quase todos com 10 no primeiro bimestre, outros com 8, com 6, e não lembrar disso aí é complicado. Eu estou sendo bem sacana, tá bom, gente? Aqui. Então, para vocês não esquecerem, tá bom? Quando falarem em energia interna,
só depende da temperatura. Ok? Porque esse número de mols vai ser constante e a constante dos gases já está dizendo que é uma constante. 3 dividido por 2 vai ser sempre 3 dividido por 2. Ok? Então, falou energia interna, falou em temperatura. Agora a gente vai ao seguinte, ó. Prestem bastante atenção aqui. Se a temperatura... Desculpa. Ó, preste aqui, ó. Se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. A variação da energia interna é positiva. Variação. Eu vou até brincar aqui com vocês e vou fazer assim. Aqui é energia interna. Se a bandeira colocar um triângulo aqui, vai ficar variação da energia interna, que depende da variação da temperatura. Tá certo? Então, se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta, a variação da energia vai ser positiva. Outra, se a temperatura diminuir, a energia interna ela vai diminuir e a variação da energia interna ela vai ser negativa. Se a temperatura for constante, a energia interna é constante e a variação da energia interna é zero. Vamos lá. A energia ela depende exclusivamente da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. A variação vai ser positiva. Aí você pode me perguntar, Bandeira, por que vai ser positiva? Então, imagine que você tinha uma temperatura de 20 Kelvin e passou para 100 Kelvin. Início e fim. Eu pergunto, o que aconteceu com a temperatura daqui para cá? Ela aumentou ou diminuiu? Aumentou? Ela aumentou. Então, se a temperatura aumentou, a energia interna também vai aumentar. Porque a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Se você fizer o final menos o inicial, vai dar um número positivo ou negativo aqui? Se você fizer 100 menos 20, dá um número positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Por isso que aquele colocou mais. Agora eu vou fazer o seguinte. Imagine que você tem um gás e esse gás tem uma temperatura de 80 Kelvin e de repente esse gás passa para a temperatura de 50 Kelvin. Início e fim. Pergunto, a temperatura aumentou ou diminuiu? Diminuiu 30. Não, a pergunta é, a temperatura aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o que aconteceu com a energia interna? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu também. Diminuiu também. Aí vamos olhar. Variação é final menos inicial. Se você pegar 50 menos 80, dá quanto? Vou até fazer a continha. 50 menos 80, dá quanto? Menos 30. Menos 30. Por isso que aqui apareceu menos. Beleza? Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, a variação de energia é positiva. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui, a variação de energia é negativa. Bandeira, mas se for 70 Kelvin, passou para 70 Kelvin. Início e fim. Aumentou a temperatura? Não, continua estável. Continua estável, constante. A temperatura aumentou? Não. Diminuiu? Não. Peraí, se não houve aumento nem diminuição, pergunta, tem energia interna? Fica a mesma coisa. Não A tem. pergunta é,
Tem energia interna? Tem? Tem. Tem variação de energia interna? Eu não entendi a pergunta. De novo. Lembrando, a energia interna depende da temperatura. A energia interna depende da temperatura. A variação da energia interna vai depender da variação de temperatura. Tem a pergunta. Tem energia interna no início? Tem. Tem. Tem energia interna no fim? Tem. Tem variação de energia interna? Eu acho que não, Pedro. Correto. Tá correto. Tem. A temperatura foi constante. Se a temperatura foi constante, não teve variação de temperatura. Se não teve variação de temperatura, não teve variação de energia interna. Tem energia interna, mas variação, não. Isso já pegou um monte de gente em provas presenciais. Porque online não pega ninguém, não. Né? Beleza? Então vamos lá. Pronto. Galera, prestem bastante atenção no que Bandeira vai fazer agora. Tá bom? Pronto. Eu vou escrever um negócio aqui em cima, aqui, tá certo? E eu gostaria que vocês me dissessem se é igual ou se é diferente do que tem embaixo. Isso que Bandeira escreveu aí. Se é igual ou se é diferente. E aí? Igual? É igual. Vocês vão pegar, galera, muito isso aqui em livro didático. Mesmo se Ok? for menos demais. Isso. Bandeira vai mostrar para vocês como é, tá certo? Não fiquem com medo, não. Bandeira vai mostrar a vocês por que isso aqui é igual. Tá bom? Olha só como é interessante. É pura matemática. Vou pegar o que está em negrito, tá bom? Variação de energia, quantidade de calor, menos o trabalho. Não é assim que está aqui embaixo? Galera, eu vou pegar menos o trabalho e vou jogar lá no primeiro membro. Ele vai vir positivo ou vai vir negativo? Ele está menos. Ele vai positivo. Então vai ficar assim, né? Ó. Peraí. É assim? Ele estava menos, passou o quê? Não passou mais? Galera, me diga uma coisa. Isso aqui é igual a quem? Não é igual a quê? Concordam que isso aí é igual a quê? Não é isso? Sim. Se isso aí é igual a quê, eu pergunto, que é igual a quem? A delta U mais o trabalho. Concorda? Se eu sou igual a você, se eu sou igual a você, você é igual ao quê? A mim. É a mesma expressão. Por que Bandeira escreveu isso? Preste atenção aqui no que eu vou falar agora. Olha aqui, ó. Preste bastante atenção. Nessa figurinha aqui, eu tenho aquele êmbolozinho de aplicar injeção. Tá certo? Vamos supor que eu tenho aquele êmbolozinho e fechei aqui na parte de baixo. Então, o que é que tem, galera, dentro? Não tem ar? Se tem ar, tem partícula.
Beleza? Pronto, tá aqui. Arruma de partículas. Esse U1 é a energia interna. O que foi que Bandeira fez daqui para cá? Bandeira acendeu uma vela, concorda? Quando Bandeira acendeu a vela, Bandeira estava cedendo o quê? Calor. Galera, quando a gente cedeu calor, como é que vai ficar essas bolinhas aqui, as moléculas? Elas vão se tornar mais agitadas ou menos agitadas? Mais. Mais agitada. Se ela vai ficar mais agitada, é porque ela vai aumentar a temperatura. E se ela vai aumentar a temperatura, ela vai variar a energia interna. Galera, ela começa a se chocar aqui. Aí choca aqui, choca aqui, choca aqui, choca aqui. Elas começam a se chocar. Pá, 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 pá. E elas começam a empurrar o êmbolo para onde? Para cima. Observe que houve aumento no volume. Houve ou não houve, gente? Não houve mudança no volume? Porque antes elas estavam só dentro desse volumezinho aqui. E agora elas estão no volume maior. Concordam? Concorda, pessoal? A pergunta que eu não quero deixar de fazer. Esse calor que foi cedido aqui serviu para quê? Esse calor que foi cedido a ele serviu para quê? Ele serviu para duas coisas. Quem pode me dizer? Pergunto, ele serviu para aumentar a temperatura? Sim. 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 Se ele serviu para aumentar a temperatura, ele serviu para aumentar a energia interna, concorda? Concordo. Concordo. Esse calor que foi cedido também serviu para que o êmbolo subisse? Sim. Sim. Então, galera, olhe só. Bandeira vai começar a ler. Todo calor fornecido a um processo termodinâmico é transformado em variação de energia interna e a outra parte em trabalho. Isso é o que quer dizer a primeira lei da termodinâmica. Toda quantidade de calor envolvida num processo termodinâmico, parte é transformada em trabalho e outra parte em variação de energia interna. Por isso que Bandeira quis escrever ela dessa forma. Para vocês não... Gente, vocês não podem esquecer disso. Eu vou de novo, ó. Eu vou ditando e vou marcando. Ó. Todo calor envolvido num processo termodinâmico é transformado integralmente, parte em variação de energia interna e a outra parte em trabalho. Tá vendo como é bonita a primeira lei da termodinâmica? Aí vem. Se o calor é positivo, é porque o calor entra no sistema. O calor vai ser negativo quando ele sai do sistema. Nesse caso aqui, o calor entrou no sistema. Foi ou não foi? Tá vendo a velinha acesa aqui? Mas se Bandeira, ao invés desse fogo, tivesse colocado um bloco de gelo aqui embaixo, a gente ia ceder calor ou retirar calor? Retirar. Aí o calor seria positivo ou negativo? Negativo. Negativo. É um assunto, galera, que vai ter um monte de sinal para a gente poder errar. Mas não esqueça, todo o calor envolvido no processo termodinâmico é transformado integralmente, parte em trabalho e parte em variação de energia. Aí lá no revidado está assim.
A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Isso é matemática, não é física. Certo? Certo? Então, olha só aqui como é bonitinho. Ó. Tá aqui o gás. Tá aqui o gás. Se o gás recebe calor, a quantidade de calor vai ser positiva. Se o gás cede calor, a quantidade de calor é negativa. Se há uma compressão, compressão a gente, ó, comprime. O volume diminui. O trabalho vai ser negativo. E se for uma expansão, o trabalho é positivo. Só para vocês terem ideia, dá para a gente fazer uma prova oral com isso aqui. Imaginei uma prova oral de física. Tá certo? Valeu, Luma. Retira o calor. Desse jeitinho. Ok? Então, a gente vai ficar com hoje, né? A gente vai parar aqui, faltando 5 minutos para a gente terminar a aula. E a gente, na segunda-feira que vem, a gente vai dar uma pincelada em transformações gasosas. Isocórica, isotérmica e isobárica. Uma pincelada, tá bom? Tá ok? Aí eu vou colocar a aula no sistema para quem não assistiu. E aí, essa semana, eu estou colocando a nota de vocês. Tá bom? Bandeira, Oi, filho. você vai fazer chamada, alguma coisa? Nunca? Deixa Ah, eu chamar pra cima. Olha, nem faço chamada.